O clima seco, a poluição e os incêndios florestais pioraram a qualidade do ar em várias partes do Brasil. A informação é de um relatório internacional que analisou a qualidade do ar em cidades de 134 países. No Brasil, a única cidade que ficou dentro dos parâmetros estabelecidos pela OMS foi Fortaleza. Chapuri, no Acre, foi o município brasileiro com o pior índice de poluição em 2023. Já Manaus foi a capital com o pior desempenho, muito por conta da seca histórica e das queimadas no país. Só no Brasil, as doenças relacionadas à poluição provocam 80 mil mortes por ano. No mundo, o número chega a 7 milhões. E para explicar melhor sobre o índice de poluição do ar e como isso pode afetar a nossa saúde, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, Marco Aurélio Franco. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, quando a gente fala de poluição e os seus malefícios, eu queria saber se existem diferentes tipos de poluição. Por exemplo, a poluição de queimadas é diferente da poluição dos automóveis, dos meios de transporte, por exemplo? Obrigado, Renata. Exatamente. Existem, na verdade, diferentes tipos de poluição. Quando nós falamos sobre poluição do ar, nós temos que entender algumas questões, principalmente a respeito das fontes dessa poluição. Por exemplo, você citou muito bem as queimadas e as emissões devido aos veículos, né? Então, as poluições devido à queimada, você tem, por exemplo, uma alta concentração de material particulado, que são partículas muito pequenininhas presentes na atmosfera, aí a gente chama de MP, né? Ou também de aerossóis. E esses materiais particulados, assim como também nas emissões veiculares, né? Eles causam muitos problemas respiratórios, dentre outros, né? Mas a química desses componentes é diferente de um tipo de poluição para outro, né? De um tipo de fonte para outro. Então, é exatamente por aí que a gente tem que olhar. Quando a gente olha para queimadas, tem muita emissão de gás carbônico, muita emissão desse material particulado. Por outro lado, quando a gente olha para as emissões urbanas, né? Em particular aquelas veiculares, claro, nós também temos o material particulado emitido por esses veículos, mas também temos muitos compostos orgânicos voláteis, que são moléculas químicas adicionadas à atmosfera, que quando reagem com outras coisas que estão ali, até mesmo com a luz solar, né, produzem poluentes como o ozônio troposférico, que, né, aqui no nível da baixa troposfera, onde a gente sobrevive, ele causa muito problema, tanto para humanos quanto até mesmo para plantas, né? Além do ozônio troposférico, existem outros poluentes, né, que também interferem aí na saúde da gente. Mas, em particular, esse relatório, que nós vamos discutir um pouquinho logo mais, ele é focado nas emissões do material particulado MP2.5. O que significa esse 2.5? 2.5 é o diâmetro da partícula que eles estão avaliando, né? Então, 2.5 micrômetros. E por que 2.5 micrômetros tem uma importância muito grande? É justamente porque partículas que têm tamanho até 2.5 micrômetros, né, de diâmetro, elas penetram no nosso trato respiratório e elas podem se depositar nos alvéolos pulmonares. Então, elas não são filtradas, né, pelo nosso sistema respiratório, se depositam lá e causam impactos na saúde muito significativos. Professor, olhando para a nossa situação, o Brasil em específico, o quanto que o clima pode atrapalhar ou pode piorar a situação dessas partículas aqui no nosso meio ambiente, ou como ele pode ajudar? Mais chuva, menos chuva, um tempo mais seco, uma temperatura mais quente, isso pode amplificar os problemas causados pela poluição no nosso trato respiratório, enfim, nas nossas possibilidades de doença? Perfeito. Olha só, o clima é uma coisa muito interessante, né? O que a gente chama de feedback positivo. Então, o clima tem um papel crucial nas emissões de poluentes atmosféricos, de forma que também os poluentes atmosféricos acabam lá no final das contas, né, interferindo no clima. Mas acho que para a gente entender um pouco do papel do clima nos poluentes, né,
Vamos tomar então aí esse material particulado MP 2.5. Esse material particulado, ele pode ser removido da atmosfera de forma bastante efetiva quando você tem chuvas. Então, em geral, né, durante os períodos mais chuvosos, por exemplo, em São Paulo, principalmente na Amazônia, né, quando tem essas queimadas, primeiro, você não vai ter essas queimadas, e segundo, a chuva ela atua como um forte mecanismo de deposição dessas partículas da atmosfera. Né? Então, a chuva limpa essas partículas da atmosfera. Por isso que, quando é período mais chuvoso, em geral, a qualidade do ar é boa. Já quando a gente vai se aproximando do inverno e o clima vai ficando mais seco, em particular, né, na região sudeste, sul, centro-oeste do Brasil, o clima, a concentração dessas partículas da atmosfera aumenta, o que faz com que, claro, a saúde, né, fique comprometida. Então, a gente vai respirar muito mais dessas partículas e vai ter um impacto muito maior na nossa saúde. Então, sim, o clima tem um papel direto em regular a concentração desses aerossóis atmosféricos, desse poluente em particular, na atmosfera. Professor, só para a gente encerrar, a gente falou agora que Fortaleza seria a única cidade que estava aí dentro dos parâmetros considerados toleráveis. As outras regiões brasileiras estão muito acima do que é permitido. E aí eu já te emendo outra pergunta, se todo mundo está suscetível aos efeitos da poluição ou se aqueles grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos, seriam os mais atingidos. Perfeito. Bom, a respeito da questão da poluição do ar nessas cidades investigadas, né, Fortaleza, né, que está na 35ª posição das cidades investigadas no Brasil, foi a única que está dentro dos índices de qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde. O que a Organização Mundial da Saúde diz? Ela diz que, em média, considerando o ano todo, nós podemos ter na atmosfera da ordem de 5 microgramas por metro cúbico desses aerossóis. Né? E Fortaleza foi a única cidade que cumpriu esse requisito. As outras cidades, em particular as primeiras cidades, né, que são Chapuri e Osasco, elas ficaram com índices de 3 a 5 vezes maiores do que esses reportados pela Organização Mundial da Saúde. Vale a pena dizer também que, infelizmente, a nossa rede de monitoramento da qualidade do ar no Brasil é muito pequena. Né? Nós temos muito poucas estações que fazem essa avaliação, de forma que, provavelmente, muito mais cidades devem estar dentro dessas condições complicadas, né, de poluição do ar. E a respeito dos impactos da poluição do ar na saúde, todo mundo está suscetível aos efeitos da poluição do ar. A poluição do ar é um efeito que a gente chama de efeito silencioso. Né? Então, claro, aquelas populações mais sensíveis, como os idosos, como as pessoas mais jovens, né, crianças, sim, sofrem mais, mas todo mundo está suscetível a esses efeitos. Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado, um abraço para vocês também.